Segunda Reis, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 16. A minha versão é na linguagem de hoje, tá? Então diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque, por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: Vai falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu, levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: Esta carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que é que o Senhor está tão preocupado? Mande que este homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: Agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Eliseu respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Gente, a Bíblia é muito rica. E assim, quanto mais a gente lê o texto, mais informações, né, vão vindo. Então a Bíblia diz que Naamã, ele era um homem poderoso. Ele era comandante do exército da Síria. A Bíblia diz logo no começo que ele era um homem respeitado e estimado pelo rei do seu país, e não só pelo rei, mas por todas as pessoas que moravam lá. Ele era um homem estimado. E também diz que ele era um soldado valente. Eu imagino, né, o Naamã, assim, por onde ele passava, ele devia ter uma imponência, né? Ele devia ser um cara, né, que por onde passava, cabeça erguida e eu sou comandante. Eu tenho essa imagem de Naamã. Um cara que era imponente. Um homem que por onde passava era venerado. Mas tudo muda quando o texto diz que ele era cometido por uma doença de pele terrível. Gente, Naamã, ele era leproso. Naquela época, uma pessoa leprosa, ela tinha que ser excluída da sociedade.
Naamã vivia na Síria. O costume da Síria com relação aos leprosos era diferente do costume dos israelitas. O povo de Israel, assim como em Levítico fala, eles seguiam aquela instrução que Deus deu. Para você realmente tirar a pessoa de fora do arraial, né? Então ela tinha que viver isolada, ela tinha que viver excluída. Esse era o costume do povo de Israel, dos israelitas. Mas na Síria não era assim. O leproso, ele podia ter um convívio social desde que se respeitassem alguns limites. Então o Naamã, ele tinha uma limitação, a lepra. Ele não podia exercer na sua totalidade o seu papel de comandante. Por quê? Eu imagino que o exército ficava distante, né, dele, e ele tinha que dar ordens, e ele tinha que motivar esse exército, mas ele não conseguia por completo, porque ele tinha uma limitação. Ele tinha a lepra. Na casa dele, ele não podia, gente, ter contato com seus filhos, com a sua esposa. Então, em casa, ele sofria com isso. Então, aquele homem, todo respeitado, todo imponente, estimado, a Bíblia diz, ele era um homem estimado pelo rei do seu país. De nada adiantava tudo isso, porque ele tinha lepra. Então, gente, a lepra, ela trazia na vida de Naamã algumas limitações. E aqui eu gostaria de já fazer uma reflexão. Nós temos limitações. Não adianta nada você achar que pode tudo, que sabe tudo e que o seu caminho é melhor do que aquilo que Deus está te pedindo. Você é limitado. Nós não podemos nada sem Deus. Deus é soberano. Se você acha que você pode levar uma vida ignorando Deus, você também ignora a soberania de Deus e o poderio de Deus. Então, nós pecamos quando nós achamos que somos, eu sei tudo. Não, isso daqui para mim é melhor. Depois eu volto. Depois eu me preocupo com isso daí de Deus, de plano de Deus. Deus é um Deus ilimitado, mas nós somos limitados. Naamã era limitado. Ele tinha a lepra. Mas eu não gostaria de falar só da lepra física, da doença física. O Naamã tinha uma doença na alma, que era o orgulho. Vamos repetir? Orgulho. O que é o orgulho de acordo com o dicionário? O orgulho é um sentimento de prazer e grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Sentimento de prazer, satisfação consigo mesmo. Não, isso daqui eu sou bom, deixa comigo. Eu lembro lá na faculdade que tinha uma moça que ela entrava na sala, primeiro semestre de psicologia, entrava assim, eu já sei as teorias e técnicas. Então tá bom. Segundo semestre ela trancou o curso, gente. Que ela já sabia tudo, então foi em vão ela estar ali, né? Orgulho é quando você se acha superior, quando você acha que já sabe tudo, quando você acha que naquilo que você faz, você é o melhor. Orgulho. Naamã demonstra o orgulho, gente, logo de cara. Sabe por quê? Vamos ler aqui, versículo 3. Um dia, a menina disse à patroa, eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Gente, aqui já mostra a soberba e o orgulho de Naamã. Sabe por quê? Porque a menina falou uma coisa simples. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta. Ele vai falar primeiro com quem? Com o rei da Síria. Lógico, ele era comandante. O rei da Síria era como se fosse um chefe dele. Ele tinha que avisar. Mas ele vai falar com o rei da Síria e depois nós vamos ver que depois do rei da Síria ele vai falar com quem? Com o rei de Israel. Ele cria na mente dele um plano. E todos nós criamos planos e expectativas.
que muitas vezes não são os planos e expectativas de Deus para nós. E aí, gente, olha só. O Naamã, além de ter ido no rei da Síria, depois ele vai para o rei de Israel, ele vai criando o próprio caminho dele, na mente dele. Ele leva com ele, era um costume também, você se apresentar para um rei com alguns presentes, algumas coisas. Mas vamos ver. Ele leva para o rei 300 quilos de prata, 50 quilos de ouro e 10 mudas de vestes finas. Vocês sabem quanto vale isso hoje? Então vamos lá. Hoje eu não sou da exatas, mas eu fui obrigada a pesquisar. Hoje, 350 quilos de prata equivalem a R$1.151.500. 50 quilos de ouro equivalem hoje a R$14.742.500. Só aqui dá 18 milhões. Gente, Naamã levou 18 milhões. Mais, porque tinha as 10 vestes de mudas de roupas finas, que também deveria ser uns 100 mil cada roupa fina, naquela época. Então ele vai, gente, imagina ele chegando em Samaria, com uma tropa atrás dele, com quase meia tonelada de prata e de ouro. Parou Samaria. Se eu tivesse lá, eu ia ficar lá, curiosa. Vocês não iam? Olha esse homem. Quem é esse homem aí? Com esse monte de ouro, prata, roupa. Para onde que ele está indo? Vamos junto, vamos. A gente ia tudo atrás para ver o que ia acontecer. Gente, naquela época não tinha a movimentação que se tem hoje nas cidades. O povo devia, ficar curioso quando chegava alguém diferente. E aí, gente, ele leva toda essa bagagem e isso já mostra o poder e a autoridade. Eu tenho a impressão que Naamã pensou assim, eu não vou seguir aquela menininha lá, não. Eu vou levar esse monte de coisa aqui, porque ele era milionário, vamos combinar? Naamã era milionário. 18 milhões, gente, milionário. Eu vou levar tudo isso aqui. Porque se eu levar tudo isso daqui, não, o rei vai me curar. Porque eu tenho tudo isso. Eu vou ser curado. Mas quando ele chega até o rei de Israel, o que fala? Versículo 7. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo. Gente, o rei teve medo. O plano do Naamã começa a falir. O plano dele de ser curado por mérito próprio, por dinheiro, começa a dar errado. Quantas vezes eu e você fazemos planos sem consultar a Deus? Quantas vezes nos colocamos em situações porque a gente acha que é capaz de resolver tudo sozinho? Para de ser orgulhoso. Você só tem o que você tem, ou você só conseguiu o que você conseguiu por causa de Deus. É Deus quem dá o ar que você está respirando agora, a batida do seu coração, o trabalho, a saúde, tudo vem de Deus. Então não há nada que a gente conquiste na vida sem Deus, tudo vem de Deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. A Bíblia é repleta de exemplos de homens orgulhosos. E o orgulho leva à morte. Josué 7, eu vou ler o versículo 1, depois o 20, 21 e o final do 25. O título é O Pecado de Acã. Versículo 1. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas.
Acã era filho de Carmim, descendente de Jabidi e descendente de Zera, da tribo de Judá. Versículo 20. Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. 21. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Estão escondidas e enterradas na minha barraca, e a prata está por baixo. Versículo 25, na parte final. Em seguida, o povo todo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo o que ele tinha. Gente, Acã estava lá quando o povo de Deus conquista a cidade de Jericó. E Deus tinha dado uma ordem, não é para pegar nada. Mas o Acã quis uma capa da Babilônia, prata e ouro. Desobediência, orgulho. Tudo isso leva à morte. E morte não só física, mas morte eterna. Eu e você, nós precisamos viver o plano de Deus. E não aquilo que está na nossa mente. É o plano de Deus. E aí, gente, o plano do Naamã começa a dar errado. O rei rasgou as vestes, o rei ficou com medo e agora ele estava frustrado. Agora ele estava perdido porque ele caminhou com meia tonelada quase de coisa e o que ele ia fazer? E aí, gente, assim como o povo ficou curioso com certeza na hora que ele chegou, o povo também começou a fazer um telefone sem fio. Você viu lá? Aquele Naamã que chegou com aquele monte de coisa, pediu para o rei curar ele, mas o rei não curou. O rei está com medo. Não sabe o que vai acontecer. E aí foi um telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira assim, ó? Chegou até onde? Até a pessoa certa, que era a primeira e única pessoa que Naamã deveria ter procurado. O profeta Eliseu. E aí Naamã, né, chegou Naamã notícia, o Eliseu falou para você ir lá na casa dele. O Naamã pega tudo que ele tem e vai até a porta da casa do Eliseu. E aí, gente, ele também tem outro plano. Ele também tem outra expectativa. Nós vamos ver. Quando ele chega na porta da casa do Eliseu, o Eliseu manda um empregado sair lá fora e falar assim, o profeta de Deus falou para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Gente, eu imagino a cara do Naamã. Eu imagino esse homem que tinha toda aquela riqueza, todo um status, 7 vezes no Jordão. Os rios de Damasco não são melhores. Ele despreza a ordem de Deus. Ele despreza aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Ele despreza o Rio Jordão. E sabe por que ele tinha uma expectativa? O próprio versículo diz. Aqui, deixa eu achar. Gente, eu tô lá em Josué. Coisa de mãe. 2 Reis 5. Tô vendo que não tá no versículo. Pronto. Aqui, versículo 11. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou zangado e disse, eu pensava, expectativa, plano, que pelo menos o profeta ia sair, ia falar comigo e oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Mais um plano na mente dele. Mais uma imaginação dele que é frustrada. E Naamã, ele desprezou o Rio Jordão. Se ele soubesse o que aconteceria no Rio Jordão, no futuro, o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Naamã nem imaginava que aquela água suja, aquela água barrenta seria a água onde Jesus seria batizado.
E quantas vezes você tem desprezado a voz de Deus? Quantas vezes você está desprezando as coisas do Senhor? Ah, não, Deus, depois eu faço isso. Ah, não, depois eu vou na igreja. Ah, não, depois eu oro. Depois eu prego de Jesus. Depois eu vivo o Evangelho. Sempre depois, sempre desprezando. Você está desprezando a voz de Deus assim como Naamã. Mas o Naamã, mesmo zangado e bravo, ele tinha do lado dele uma galera que eu titulei os gente boa. Por quê, gente? É esse tipo de pessoas que nós temos que ter ao nosso redor. Gente, os empregados dele. Eu imagino que naquela época era difícil o empregado falar com o patrão. Era uma relação diferente do que a gente vê hoje. Então, imagina só para um empregado chegar no Naamã e falar assim, ele não te pediu nada demais. Ele falou para você mergulhar 7 vezes. Vai te custar alguma coisa? No ditado popular, vai quebrar sua mão fazer isso? Não vai. E ele tinha essas pessoas. Pessoas que entendiam que a cura podia estar naquilo que é desprezível, naquilo que é humilde, naquilo que é simples. E aí, gente, o Naamã tinha uma ferida emocional agora. Ele tinha o orgulho, mas agora o orgulho dele estava ferido. Na psicologia, o orgulho ferido é uma ferida emocional, que deixa a gente amargurado, rancoroso, a gente não aceita crítica, a gente se ofende com facilidade, a gente não quer mais conviver com as pessoas. E Naamã estava ali, junto com os empregados, com o orgulho ferido. Feridas no corpo e feridas na alma. Frustrado. Olhando para toda aquela riqueza e falando assim, de que me adiantou tudo isso? Não consegui nada com isso. E aí, gente, eu imagino Naamã indo no caminho para o Rio Jordão, porque ele vai. Ele ouve os empregados e ele começa a caminhar, fazer o percurso do Rio Jordão. E eu imagino ele no caminho para o rio e ruminando tudo aquilo que havia acontecido com ele. E ali, gente, quando ele começa a entrar na água, o milagre, ele não veio só nos 7 mergulhos. O milagre já começou quando o Naamã colocou em prática o que está escrito lá em Filipenses 3, versículo 13 e 14, diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Gente, o Naamã, ele entra no Rio Jordão. Quando ele começa a entrar, começa a cura da alma dele. Quando ele começa a entrar no Rio Jordão, ele começa a deixar para trás. Ele deixa para trás o título que ele tinha, a riqueza que ele tinha, o orgulho que ele tinha, as feridas que ele tinha, a frustração que ele tinha. Ele deixa lá atrás e ele caminha rumo ao Rio Jordão. Precisamos prosseguir. Eu sei que cada um aqui tem uma história. Eu também tenho. E cada um, Deus olha para você, para o seu sofrimento, para as suas feridas, para as suas dificuldades. Deus não tem medidor. Ah, fulano tem uma vida melhor que a minha, não sofre. Mentira. Todo mundo sofre. Nasceu, está sofrendo. Você precisa esquecer das coisas que estão para trás. Esquecer da decepção, da traição, da frustração, da ofensa, da calúnia, dos abusos, da violência, da falsidade. Quantas coisas nós vivemos, mas nós precisamos esquecer e prosseguir
para ganhar o prêmio que é a salvação em Cristo Jesus. Naamã, eu gostaria de chamar o ministério de louvor para já finalizar. Naamã, ele entra no Jordão. E quando ele entra no Jordão, tem uma música, né, infantil. Eu até cantei para o Pedro hoje, né? Primeiro mergulho, segundo mergulho. E aí vem uma expectativa, né, na música. Fica toda hora, né, nessa entonação. Primeiro mergulho. Então, gente, por que essa expectativa? Porque cada mergulho que Naamã dava, ele estava sendo curado na sua alma. Naamã, ele entendeu que nada que ele fizesse, nada, a riqueza, 18 milhões, 20 milhões, prata, ouro, roupa fina, nada compraria ou daria cura a ele. Naamã entendeu que a vontade de Deus era melhor do que a dele. Naamã mergulhou 7 vezes e cada mergulho Deus tratou no coração dele, falando: ei, Naamã, eu sei que você tentou por si próprio, mas é em vão. Eu é que sou o Deus de Israel, o Deus que tem todo o poder. E quando, gente, ele mergulha a 7ª vez, ele é curado. Mas é uma cura completa. Não é só cura física. Quantas pessoas procuram a Deus e oram por uma cura física? Eu orei pela minha filha. Orei muito. Deus a curou. Mas eu falava assim: Deus, se for para o Senhor curar ela e o seu nome seja exaltado, que assim seja. Eu não quero a cura só por cura. Eu não quero milagre só por milagre. Eu quero que o Senhor me mostre o que o Senhor quer mudar em mim com essa situação. A cura não veio só nela, veio em mim também. Cura completa. Deus curou Naamã do orgulho, depois curou Naamã das feridas do passado. Pare de bater no peito e falar assim: eu sei o que é melhor para mim. Mentira. Deus é que sabe o que é melhor para você. Pare de desprezar a voz de Deus. E eu sei que Deus está falando com cada um aqui, no secreto, no dia a dia. Eu sei disso, porque Deus fala comigo no secreto. E chegou a hora de você ouvir isso que Deus está te fazendo e caminhar, e caminhar, e caminhar, e prosseguir. Esquece passado, esquece tudo e caminha para o alvo que é Jesus. O Naamã fez isso. Do orgulho, da soberba, ele se ajoelhou e ele reconheceu que só existia um Deus, o Deus de Israel. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E eu sei que aqui tem pessoas que precisam de cura espiritual. Eu sei que aqui tem pessoas que ainda não entenderam que Jesus, ele veio para se entregar por amor a nós, e não há nada que compre isso. A salvação não é por obras. A salvação não é por você ter um coração bondoso, generoso. A salvação, ela vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Talvez você precise dessa cura nessa noite. E eu sei que aqui tem pessoas que têm feridas, orgulho ferido, mas não dá o braço a torcer. Ei, Deus está te chamando essa noite para você esquecer o que está lá atrás e caminhar, e prosseguir, Esse louvor diz: águas do trono de Deus fluem, que as águas fluam, águas que curam, águas que limpam. E eu gostaria de te convidar. As grandes decisões na minha vida, no caminho de Deus, aconteceram no altar. Hoje, a gente estava retornando de São Paulo e eu me recordei um evento que a gente foi com os jovens
de um missionário. E esse missionário, ele teve toda uma palavra, um contexto, e ele chamou os jovens que queriam servir a Jesus, que queriam ter um ministério com Jesus. Ele chamou os jovens para ir lá na frente, pastores, missionários, pessoas que queriam fazer a obra de Deus. E eu me lembro que naquele dia, eu não hesitei. Eu fui, não olhei para trás, não pensei no que as pessoas iam pensar de mim. Eu só caminhei e fui. Grandes coisas acontecem no altar. Então você que está aí com feridas, com o seu orgulho ferido, frustrado, decepcionado, que você possa sair do seu lugar agora. Esquece quem está do seu lado, esquece todo mundo, e que você possa vir aqui para nós orarmos, porque a cura ela vai vir, a cura desse seu orgulho que está ferido. Você precisa abandonar, esquecer as traições, as frustrações, as mágoas, as críticas, as ofensas, as pessoas que não acreditaram em você. Não tenha medo, venha, porque no altar do Senhor tem cura. E é isso que Deus quer fazer. É isso que Deus quer. Deus quer mover aqui nessa noite. Você talvez está igual Naamã, tentando por suas próprias forças, seguindo o seu plano, o seu caminho. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você siga o plano dele para a sua vida. Deus quer fazer grandes coisas no meio do povo dele, mas para isso tem que ter humildade, coração quebrantado e contrito. É isso que agrada ao Senhor. Não é dinheiro, não é status, não é poder, não é nada disso. É um coração quebrantado e humilde. E talvez você está aqui essa noite, você ainda não aceitou a Jesus, você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Faça isso agora. Eu falo comigo mesma, às vezes: Deus, como eu queria ter tido o conhecimento do Senhor na minha infância. Como eu gostaria de ter te aceitado muito antes dos 18 anos. Então não tenha medo de tomar essa decisão diante de Deus. Ainda dá tempo. O dia da salvação é hoje. E nós vamos orar agora. Eu gostaria que a igreja estendesse a mão. Deus, nós estamos aqui no teu altar. Tudo que foi dito, ó Espírito Santo, veio do Senhor e não de mim. E essas pessoas estão aqui, Deus, porque elas foram feridas, elas foram magoadas, elas foram, ó Deus, ofendidas, elas foram traumatizadas de alguma forma. Talvez elas estavam seguindo os seus próprios caminhos, ó Deus, os seus próprios planos. Mas hoje aqui, elas decidem viver o plano do Senhor na vida delas. E que o Senhor possa cumprir isso, ó Deus. Que o Senhor possa transformar essas vidas. Que o Senhor possa renovar as forças, derramar saúde física, emocional, espiritual. Que haja cura aqui nessa noite, Senhor. Pessoas se reconciliando contigo, Deus. Eu creio nisso. Derrame, ó Deus, das suas bênçãos sobre a sua igreja, ó Pai. Que o Senhor possa completar a obra na vida de cada um desses irmãos, ó Deus. Que essas pessoas aqui, Senhor, que elas possam ser renovadas por Ti, ó Deus, para prosseguir e se esquecer daquilo que ficou lá atrás, Senhor. Ó Deus, o Senhor joga todo o nosso pecado e o nosso passado no mar do esquecimento, ó Deus. E que esses irmãos aqui também consigam fazer isso, ó Deus, e prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles que estão aqui. E derrama, Senhor, da sua cura, a cura de alma, em nome de Jesus. Amém.